Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez com a nossa reflexão, estamos no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo. E hoje nós vamos falar do item 5, o ponto de vista. Como que nós vemos a vida futura? O espírito é imortal. Ele continua após a morte do corpo. E os valores que nós damos à nossa vida aqui na Terra? Aqui na Terra, a gente está fazendo uma viagem. O espírito vem viajar na Terra e tem tudo o que acontece à sua volta. Então, numa viagem, a gente vai aproveitando tudo o que for possível. Assim é a nossa vida na Terra, aproveitando para desenvolver as virtudes para o futuro, que é a vida espiritual, aonde nós vivemos, que é a nossa verdadeira vida, que é a verdadeira pátria do Espírito, que é o reinado de Jesus, como a gente vem falando. Mas a gente se empenha tanto nas conquistas da vida material, da vida física. A gente vai se empenhando nisso, gasta todo o nosso tempo, a nossa energia para acumular bens na terra. Por isso, a máxima de Jesus: não acumulai os tesouros que o ladrão rouba e a traça corrói. Por quê? São esses tesouros que nós acumulamos aqui. E Jesus já chamava a nossa atenção sobre isso. Já dava a sua orientação. Então, qual é o nosso comportamento aqui? É como uma criança que perde o seu brinquedo. Para ela, só o brinquedo é o mundo dela. Perdeu o brinquedo, acabou a vida para ela. Ou como aquela pessoa, artista, jogadores de futebol, que perde o clamor da fama e depois cometem suicídio, porque para eles é só aquela vida que importa. Ele não conhece a vida futura, ele não valoriza a vida futura, a vida espiritual. Por isso, valorizam tanto aqui. As conquistas são todas para o bem-estar na vida física. Todas as conquistas da ciência é para ter benefícios na vida física, não mais do que isso. Então, o que acontece conosco? Nós sentimos um vazio, porque essas conquistas materiais, ela não preenche o vazio que existe no nosso coração, para o espírito, que é a falta do quê? De Deus, das virtudes de Deus na nossa vida. Nós deixamos de ter essa conquista e trocamos para a vida material. Então, tentamos nós preencher esse vazio com a bebida, com o cigarro, o excesso de trabalho, acúmulos de bens e gerando muita miséria a outras pessoas. Então, esse acúmulo é para preencher esse vazio. E quando você começa a conhecer, a gente começa a conhecer a vida futura, a gente começa a ver com maior cuidado a vida física. A gente vai entendendo melhor tudo isso. E entendendo melhor, a gente vai fixando a nossa vida. Nós vamos vivendo aqui, mas não valorizamos tanto, não nos escravizamos, não nos sentimos hipnotizados pela atração, por essas tentações, como está lá no Pai Nosso. Pai, não deixeis cair em tentações. Qual é as tentações que ele fala? É as tentações da vida física. Não se perder na matéria, mas sim aprender a viver na matéria como espírito.
ver os bens materiais com os olhos do Espírito e não com os olhos do Filho do Homem, como dizia Jesus. Então, ele tem uma dimensão maior. Esse ser, esse homem ou mulher que conhece a vida futura, começa a abrir esse leque de raciocínio, ele vai começando, peraí, se isso tudo vai ficar aqui, por que eu vou me preocupar tanto com isso? Com o que eu devo me preocupar na realidade? Com as coisas do Espírito. É com o amor. Por que fora da caridade não há salvação? Porque é a caridade que vai nos fazer conquistar inúmeras virtudes. Então, essas virtudes é o tesouro do Espírito, que é imortal, que vai ficar com ele para sempre. Então, quando Jesus chama a atenção, nos orienta nesse sentido, ele está querendo nos mostrar. Olha, cuidado com o que vocês estão fazendo. Isso vai ficar tudo aí. Vocês vão chegar lá como? Vazio? De mãos vazias. Com uma mão na frente e outra atrás. E preso a essas coisas. E vem aqui para usufruir de todas essas coisas junto com aqueles que estão encarnados. Que é o que concede envolvimento espiritual, processo obsessivo, através de vícios. Vício de todas as formas, não é só em drogas, lícita ou ilícita. Viciado em trabalho, viciado em... A pessoa se prepara fisicamente, vai lá, faz cirurgia plástica, arruma ali, arruma aqui. Na academia faz a mesma coisa, não que não deva se cuidar, mas só cuida dessa parte. E depois, quando partir daqui, vai ver que vai voltar a ser o que era. E aí o que acontece? Gastei tanto dinheiro para me fazer, para me ajeitar, né? E aí? Lá vai ter que encarar a realidade. O seu corpo será destruído, ou se for cremado, ou se for enterrado. Ele vai se decompor. Do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Por quê? O nosso corpo é formado do quê? Da terra. Por isso vamos voltar à terra, ao pó. O corpo físico é essa a formação. O espírito não. O espírito é uma fagulha de Deus. Então ele tem nele a propriedade de Deus. Então esses atributos de Deus que ele está desenvolvendo nessa viagem que ele está fazendo pelo mundo material. As experiências que eles estão vivendo. Então, qual é o comportamento? Aquele que tem a vida futura, ele olha de cima de uma montanha e vê todo mundo pequeno. Não tem ninguém mais alto nem mais baixo. Vê tudo do mesmo tamanho. Por quê? É assim que são. Porque ele está olhando como com o olhar do espírito. Então ele começa a perceber outras coisas. A sua visão se amplia. E por isso ele vai crescendo. Esse é o ponto de vista que nós vamos observando. E vamos trazendo para nós o reino de Deus. Vamos construindo com todas essas reflexões, nós vamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Acumular os tesouros que vai nos beneficiar no reino de Deus, no reino de Jesus, onde Ele é o rei e não aqui. Então, a gente vai tendo uma nova visão da vida e vai vivendo melhor. Não se deixa cair as tentações, como está no Pai Nosso. Então, é a nossa reflexão de hoje. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.
Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.